Galera, vamos falar sobre pêndulo cônico, mas antes eu quero dar um aviso bem rápido para vocês. Eu acho que as minhas aulas anteriores estavam ficando meio maçantes, estavam ficando um pouco lentas demais, então eu vou dar uma acelerada nesse vídeo, tentar pular algumas passagens. Se vocês acharem que está ficando muito rápido, deem uma avisada nos comentários que eu realmente não sei o quão veloz eu estou sendo. Se for devagar, pode puxar que mais rápido que isso eu ainda consigo fazer. Besourado? Vamos voltar então. O que é o pêndulo cônico? Na verdade, o pêndulo cônico é um pêndulo normal, que é o pêndulo simples, só que ele faz um movimento. Aqui, o pêndulo simples ele faz um movimento no eixo vertical, enquanto o pêndulo cônico faz um movimento no eixo horizontal. Ele faz um movimento nesse plano horizontal, ou seja, ele faz um cone ao longo do tempo. Essa é a trajetória dele. Tranquilo? Se ele tem esse movimento, como ele faz um cone, ele vai receber esse nome. Nesse vídeo nós vamos calcular o período desse pêndulo, bem como nós já calculamos o período do pêndulo simples. E como é que se faz isso? Tenta resolver antes de eu fazer o vídeo, porque é uma questão interessante, legal e que poderia tranquilamente cair em qualquer prova, ITA, IME ou Olimpíadas. Depois de você ter tentado um pouquinho, veja aqui a resolução abaixo. Primeira coisa que tem que fazer sempre nesse tipo de situação é traçar o quê? Diagrama do corpo livre. Temos uma tração puxando para lá, um peso mg puxando para cá, tal que o pêndulo vai fazer esse movimento daqui. Digamos que isso aqui tem raio R, comprimento do fio L. E podemos chamar aqui uma altura H, certo? Para facilitar as contas, é sempre bisuto colocar um ângulo nisso, porque vai ter várias relações angulares ao invés de usar teoremas de Pitágoras, que sempre deixam as coisas um pouquinho mais feias, um pouquinho mais demoradas. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é decompor a força da tração. Decompondo a força da tração, nós podemos encontrar uma igualdade no eixo vertical com o peso, né? O que é bizu. E nós também temos uma decomposição para o centro da trajetória, ou seja, entra a questão de força centrípeta. O que nós podemos fazer? Se alfa é aqui, alfa é aqui. Ou seja, se essa força é tração cosseno de alfa. E essa força é tração seno de alfa. Como nós sabemos que no eixo vertical o pêndulo está parado, T cosseno alfa é igual a mg. Mas nós também sabemos que T seno alfa é igual à força centrípeta, mv² sobre r. Que também é bizu você aprender a escrever como m ômega quadrado vezes o raio. Porque sempre que você está trabalhando com período, o ômega é muito mais interessante. Ele vira período fácil, certo? E a última relação que nós temos é o ângulo que nós criamos, que é esse ângulo alfa, né? Nós sabemos quanto que ele vale. Sabemos que seno de alfa é r sobre l, por exemplo. Queremos resolver esse sistema de equações para encontrar o período. Tenta fazer a partir daqui. Se você não conseguir, volta e veja o término dessa questão, que eu vou fazer agora. Como que a gente vai resolver? Primeira coisa, tu quer eliminar esse t, né? Para encontrar período, tu não precisa da tração. Como ela é uma incógnita, nós vamos substituir essa primeira equação aqui na segunda, para eliminar o t, e vamos jogar esse seno alfa da terceira equação na segunda equação, aqui, e esse aqui. Tá? Como é que vai acontecer? Depois que a gente vai ter jogado, vai ficar mg dividido por cosseno alfa vezes r sobre l igual a m ômega quadrado vezes o raio. Só que o que nós sabemos a respeito do ômega? Nós sabemos que ômega é igual a 2π dividido por t. Se ômega é igual a volta completa dividido pelo período do qual foi levada, nós podemos jogar isso daqui aqui. Acho melhor eu trocar esse símbolozinho. Eu vou botar o símbolo que é escrito normalmente em livros, que é um T com um pontinho assim, ó. Porque senão vai confundir com a tração, tá? Então nós sabemos ômega e nós podemos jogar nessa fórmula aqui de cima. Nesse sentido, nós temos basicamente tudo o que nós precisamos. Se tu continuar desenvolvendo essa fórmula, tu vai chegar tranquilamente na seguinte relação, que eu vou escrever aqui do lado. Desculpem a desorganização do vídeo aí, mas eu vou colocar nessa cor aqui. Tu vai obter que T é igual a 2π raiz de L cosseno alfa dividido por G. Bizu, né? Os M's cortam aqui, desenvolve e tu obtém isso. Só que o que é L cosseno alfa? L cosseno alfa é exatamente igual a H, concordam? Logo, nós podemos colocar um H aqui. E com isso nós concluímos que o período é igual a 2π raiz quadrada de H sobre G. Fórmula bisuradíssima,
porque tu tem que ter uma interpretação dela de forma... Tem que ter uma interpretação mais teórica do que essa fórmula significa, que eu vou fazer nessa próxima página. O que a gente tinha? Que o período, já vai decorando essa formulazinha, ela é bizu, ela não é difícil de deduzir, mas é bizu de tu já ter em mente, porque ela é bem semelhante a outra fórmula que nós já tínhamos decorado, né? Que é L sobre G. A fórmula do pêndulo simples é 2π raiz de L sobre G. Aqui é 2π raiz de H sobre G, certo? O que isso aqui significa? Que se você tiver esse pilar, e nesse pilar você tem vários pêndulos, deixa eu tentar fazer uma linha levemente mais reta do que a minha, fazer aqui essa linha, e nós tivermos um outro pêndulo aqui, esses dois pêndulos, apesar desse daqui tendo muito mais rápido para conseguir se manter, esses dois pêndulos, na sua movimentação circular em torno do bastão, terão o mesmo período. Por quê? Porque os dois estão à mesma altura H. Como o período depende unicamente de H, dado que G é constante nessa situação e P sempre é constante independentemente da situação, o que nós vamos ter? Que qualquer pêndulo que tiver nesse plano horizontal, que é definido pelo movimento de qualquer um dos pêndulos nele, todos eles têm o mesmo período. Se eu colocasse um outro pêndulo mais para baixo, aqui assim, por exemplo, estivesse fazendo essa movimentação aqui embaixo, o que eu teria? Que, por exemplo, se a altura dele é 4H, a altura desse pêndulo é 4H, o período dele vai ser menor ou maior? Se tu pensar um pouquinho, tu vai ver que o período dele vai ser maior, vai ser o dobro. Usando essa fórmula, tu vê que é o dobro. Mas na lógica, tu teria que já perceber que esse pêndulo, como ele vai ter que girar mais devagar para conseguir fazer essa trajetória, a mesma trajetória que esse pêndulo aqui está fazendo, tem que perceber que a tração aqui é uma força muito maior. No sentido de que, se ambos tiverem a mesma velocidade, esse aqui vai ter uma tração maior. Por quê? Como ele está numa parte mais superior, como esse ângulo aqui é um ângulo muito... vou botar um ângulo alfa aqui em cima e um ângulo beta aqui embaixo. Como esse ângulo alfa ele é muito menor do que esse ângulo beta, a tração vai estar basicamente toda concentrada em mv². Como ela está totalmente concentrada na força centrípeta, vai ter uma pequena parte só que vai estar igualando o peso. Então a tração vai ter que ser maior para ele conseguir fazer esse mesmo movimento que o pêndulo de baixo. Refletem um pouquinho sobre isso, mas era assim que tu calculava, era isso que tu tinha que ter em mente sobre o período, sobre a análise teórica da movimentação do pêndulo. Fechou?